Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Conversando com Economistas. Hoje, para bater um papo com a gente, vamos receber o delegado regional do Corecon São Paulo, em São José do Rio Preto, ele que também é economista, Bruno Esbrógio. Bruno, seja muito bem-vindo ao Conversando com Economistas. Obrigado, Renato. Obrigado aí a todos que estão acompanhando a gente. E é isso, sou delegado aqui em São José do Rio Preto, delegado regional aqui. Já sou formado aí há alguns anos pela Universidade Estadual de Londrina e tive essa vontade de fazer economia aí também como uma graça herança do meu pai também, que é economista, e também foi delegado aqui no Corecon anteriormente. Muito bom, então para a gente iniciar um pouquinho o nosso bate-papo, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho aí da sua atuação, da sua profissão, por que escolheu fazer economia, né? E daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre, a gente vai trazer aqui temas relacionados à delegacia regional aí em São José do Rio Preto, outros temas também que é de interesse de você que está nos acompanhando, porque o intuito aqui do Conversando com o Economista é justamente apresentar os nossos delegados e os integrantes das comissões para que você conheça quem está te representando. Bruno, por que escolheu fazer economia? É uma excelente pergunta essa, porque acho que todo mundo quer entender mais ou menos como o mundo funciona. Em algum momento da vida a gente quer entender qual é a lógica do mundo que está por trás. E desde criança eu sempre tive essa curiosidade de entender por que das coisas, de que maneira as coisas eram feitas. E meu pai é economista, né? Então eu também tive essa influência dentro de casa mesmo, e muitas vezes ele assistia programas especializados em economia, e eu assistia junto com ele, né, e via aquelas conversas um pouco mais técnicas, e eu me sentia um pouco isolado, porque eu falei, eu quero entender isso também, eu quero saber o que significa a bolsa, não sei quantos mil pontos, o porquê que ela sobe, por que desce, os programas de governo, os programas econômicos, como que funciona, como não funciona, por que tal lei é mais benéfica para a economia do que outra. Então, esse caldo de eventos aí que eram acontecidos, que eram apresentados, eu queria entendê-los melhor. E aí eu tive uma conversa também com meu pai, que é economista, ele falou, olha, economia é uma maneira interessante de você entender como a sociedade funciona. E aí foi uma certa paixão que já vinha sendo nutrida dentro de casa, e eu acabei tendo essa grata surpresa também na universidade de entrar na faculdade, perceber pelo curso, pela amplitude do curso, que tem elementos aí de humanas, de história, e também da parte matemática, analítica, e você tem esse conjunto de possibilidades de interpretação do mundo que realmente é um diferencial muito grande para o economista. Então, isso foi uma surpresa muito boa. Evidentemente que algumas pessoas preferem uma área mais de humanas, outros mais de exatas, mas no final ela acaba contemplando a todos, e quem abraça o curso e vai até o final, pega uma experiência muito boa em ambos os lados e consegue aí ter uma visão muito legal da sociedade. A economia realmente veio de berço, né? É verdade, eu tive essa boa influência. Além de ser economista, fazendo as minhas pesquisas para a gente entender um pouquinho melhor sobre o nosso entrevistado, você, Bruno, é apaixonado por estratégias. Eu queria que você explicasse um pouquinho e o que isso pode oferecer para quem é economista ou para aquele jovem economista que acabou de entrar na faculdade ou que está próximo de se formar, entender um pouquinho desse mercado. Explica um pouquinho para a gente sobre o que é. Essa é uma paixão que eu sempre tive também, entender, e era uma coisa que eu achava que era difícil de ligar uma coisa com a outra, e quando eu percebi, elas eram mais intimamente ligadas do que eu imaginava. Eu sempre gostei muito do mundo militar, das estratégias militares, das estratégias de combate, e aí quando eu percebi que dentro desse mundo, desse universo de Sun Tzu e outros autores militares, a gente tinha uma correlação muito grande com a estratégia das empresas dentro do mercado, principalmente na questão concorrencial, como que as empresas podem se posicionar frente à concorrência. Eu também trabalhei como analista de mercado durante um tempo, aí observando exatamente essa parte de market share, olhando qual é a fatia de mercado, qual que é o posicionamento de mercado que você quer ter. E o economista, como ele tem essa visão bastante grande a respeito do mercado como um todo, ele acaba estando numa posição privilegiada para olhar
nesse universo e entender como posicionar a empresa num determinado momento com as variáveis que ele pode mexer, que são aquelas variáveis internas da empresa, e aquelas variáveis que ele tem que realmente se preparar, porque está acima do poder da empresa, que são aquelas dadas pelo mercado. E fazer essa sintonia fina entre as duas e perceber qual é o timing é uma parte muito interessante da estratégia, ajuda muito esse conhecimento de economia para poder agregar no posicionamento da empresa com relação ao mercado e faz com que a gente tenha um diferencial bastante grande na ideia do posicionamento estratégico das empresas. Afinal de contas, a gente tem aí essa ideia do capitalismo selvagem, que as empresas se canibalizam, então existe essa guerra entre marcas, guerra entre setores, e toda essa semântica muito parecida com as analogias de guerra militar mesmo. Então, trazer esses dois mundos e fazer a confluência deles, entendendo que você pode usar e estudar essas estratégias, por exemplo, uma empresa mais enxuta, responder mais rapidamente do que uma empresa maior, que ela tem, em tese, uma maior possibilidade de segurar o punch, mas ela é mais lenta na hora de você fazer mudanças estratégicas. Então, tudo isso é bem interessante na hora de analisar aí com relação à estratégia. E o economista, por entender a parte interna da empresa e externa do mercado, ele está muito bem posicionado nessa área. Em relação a campo de atuação, de repente tem alguém que acabou de ouvir sobre essa estratégia e falou, nossa, gostei desse assunto. Tem campo de atuação para quem quer atuar mais nessa parte estratégica da economia, Bruno? Tem campo, desde o pequeno gestor que tem uma empresa pequena e quer fazer uma inteligência de mercado, quer fazer uma gestão estratégica, tem cursos para isso e tem abertura para você fazer isso, mesmo numa empresa pequena, para você entender como que você pode colocar a sua empresa geograficamente no lugar, fazer uma análise de qual local você quer atuar, qual é o seu público-alvo, qual é a renda do público que você está buscando. Então, tudo isso é estratégia de negócios. Isso é legal ter desde uma empresa que é pequena, uma microempresa, até empresas maiores. Então, quanto maior a empresa, mais isso vai tomando volume. Mas mesmo nas pequenas empresas, esse é um diferencial que pode ser aí a diferença entre o sucesso e o fracasso. Principalmente nesse meio que a gente tem empresarial, que a gente percebe que as empresas, muitas delas, elas têm uma grande quantidade de empresas que são abertas, mas poucas empresas conseguem passar aí do 3º, 4º ano de vida, exatamente porque falta esse estudo estratégico, falta essa gestão na hora de enfrentar o desafio, depois que a empresa começa a realmente trilhar um caminho. E aí ela precisa ser mais rápida na hora de perceber essas nuances do mercado e responder a esse ponto. Então, tem mercado para isso. Acho que todo empresário e toda pessoa que faz gestão, ele deveria ter essa noção, pelo menos essa noção básica da parte estratégica, para poder se posicionar e responder às exigências do mercado. É um diferencial bastante grande, tem campo para isso, e é uma parte que é cada vez mais explorada e cada vez mais requisitada, exatamente porque a disputa está cada vez maior também. Então, são poucos os que sobrevivem, são os mais aptos, né? Já diz a lei da evolução, que é os mais aptos que sobrevivem, aqueles que conseguem melhor se adaptar. Então, faz parte dessa lei da sobrevivência, da adaptação, ter uma boa gestão estratégica. Muito bom, ótima dica. Saindo agora um pouquinho desse campo profissional para o campo de atuação do Bruno, que hoje ele é o nosso delegado regional na cidade de São José do Rio Preto, uma importante região para o nosso estado de São Paulo. Queria que você falasse um pouquinho da importância de representar o Corecon São Paulo aí em São José do Rio Preto, até também de atividades que envolvam os economistas. Há tempos atrás aconteceu um Café com Economista, que é um evento tradicional do Corecon, que o Corecon vai até as principais cidades aí do estado de São Paulo. Então, para você que não conhece o Café com Economistas, nós já visitamos São José do Rio Preto, já fomos em Santos, Sorocaba e em outras cidades aqui em que o Corecon representa, pois o Corecon é uma entidade estadual. Então, eu queria, Bruno, que você explicasse um pouquinho sobre essa importância do Corecon e até você, até o economista de São José do Rio Preto, até o economista de outras regiões, por meio dessas atividades e também por meio da representação de vocês, delegados. Isso é muito importante porque, às vezes, a pessoa pensa que o Corecon está lá restrito a São Paulo, capital, e não tem essa abrangência, não consegue chegar próximo do economista, principalmente quando a gente fala de interior, mas não, nós estamos aqui, os delegados regionais, também os nossos delegados municipais, exatamente para trazer essa proximidade com o economista.
Então, aquele que está aqui conosco no Corecon, ele tem toda a liberdade, e a gente até chama eles a que venham até nós, para que nós sempre mantenhamos esse diálogo aberto. Essa é a representatividade que a gente tem aqui do nosso Corecon. A nossa função é estar perto, não só dos economistas, como também dos cursos de economia de cada cidade, cada região. A gente está muito próximo a eles, dando suporte aos nossos graduandos, que serão nossos economistas do futuro. Então, essa parte de suporte aos cursos de graduação também. O Corecon ajuda bastante, trazendo boas palestras e parcerias junto a esses cursos, ajudando na formação desses futuros economistas, o que é bastante legal. O Corecon sempre se manteve, sempre se dispôs muito aberto a ajudar com essas palestras, a participar desses cursos de graduação, inclusive divulgando os cursos, ajudando nessa divulgação, para mostrar que a carreira do economista é uma carreira que vale a pena ser trilhada, e faz parte também a gente abraçar esses cursos que estão vindo. E eu também sou ponto focal aqui dos jornalistas da região toda, que precisa de algum economista para fazer comentário em algum programa, algum comentário na televisão, no jornal, algum colunista, alguém que precise de falar sobre economia. Eles também procuram até a mim, que indico aí os profissionais economistas que estão aqui no nosso conselho, que fazem parte do conselho, para que a gente possa realmente passar para a sociedade economistas que estão aí com uma boa formação, que têm a formação adequada e que podem falar de economia com propriedade, porque eles estão aqui vinculados ao nosso conselho, são formados, são pessoas de competência. Então a gente indica também como ponto focal aí aos jornalistas da região, esses colegas economistas, para poder falar a respeito de economista embasadamente. Então, todos esses pontos aí fazem parte da atuação do economista e do delegado de economia, e também de estar sempre próximo às demandas do colega economista. Às vezes ele tem um trabalho, ele precisa fazer algum estudo específico e precisa de alguma orientação, e aí eu indico, então, dentro do nosso leque, a nossa atuação, como que nós atuamos, e também fazer a boa fiscalização, para que a gente não tenha ninguém que se diga economista, que se coloque como economista, e, na verdade, não seja, né? Então, essa parte também da fiscalização da profissão, para que ela esteja sempre bem representada, sendo bem feita, bem executada. Aproveitando esse gancho que você falou aí, esse meio entre os economistas e a imprensa local, né, também como ponte aí para informar, para poder levar conhecimento para a população sobre os principais assuntos econômicos. Você aí também é colunista, né, de um jornal, se eu não me engano, isso mesmo, né? E também um programa de economia. Eu queria que você falasse rapidamente sobre essa importância também de ter um economista escrevendo para uma coluna, né, de um veículo de imprensa, e também participando de um programa. É muito legal, é uma proposta que surgiu. Eu sou colunista aqui da Rádio CBN Grandes Lagos, que é a subsidiária da CBN aqui na região. Então, eu faço aí a coluna ao vivo na rádio. Então, é uma coluna aberta, não é uma pauta fechada. O jornalista fica à vontade para pegar o tema e fazer a pergunta que ele quiser. Então, bem se vira nos 30. Então, a gente tem que ter realmente conhecimento para responder de maneira adequada aquilo que está sendo perguntado pelo jornalista. E o jornalista, pelo próprio dever de ofício dele, ele quer desvendar a verdade. Então, às vezes, ele é bastante incisivo. Os jornalistas têm essa prerrogativa, e é importante que tenham, e a gente tem que estar preparado para dar uma resposta a contento. E eu também tenho um programa aqui na televisão local, na TV Faceres, que o nome é Falando de Economia. É um programa de meia hora, em que a gente pega temas da economia regional e da cidade e destrincha esses temas para a população local. Então, a gente chegou a fazer temas agora a respeito das queimadas, o impacto das queimadas no interior de São Paulo. Então, isso teve um impacto muito grande no agronegócio. A gente falou sobre isso, sobre os novos números do IBGE, cravando a nossa cidade aqui de São José do Rio Preto, chegando a 500 mil de habitantes. Então, é um número emblemático. A gente fez um programa especial a respeito disso. E outras coisas aqui que falam da economia da região, passando aqui para os munícipes e para o pessoal da região, essa visão da economia, fazendo essas análises regionais aqui. Então, esse é o sentido, e a gente sempre quer ajudar as pessoas a entender as variáveis econômicas. Então, se colocar de uma maneira de fazer essa explicação o mais clara possível, com a linguagem mais simples possível, fugindo um pouco daquele economês mais pesado, mais clássico, exatamente para tornar mais acessível o entendimento de todos, para que a ciência econômica
ela não seja só um bicho de 7 cabeças, mas ela seja também cada vez mais desejada, as pessoas a entender e entrar nesse universo, até porque economia, no final das contas, acaba sendo uma mola que impulsiona a sociedade de uma maneira bastante importante. Já chegando ao final do nosso programa Conversando com Economistas, tem uma frase sua que eu fui buscar e eu quero que você use ela como o recado final, principalmente para os economistas que já estão aí atuando há muito tempo e também, Bruno, para os economistas que estão chegando agora, aqueles que começaram a iniciar a graduação e os que estão se formando e começando a entrar no mercado de trabalho. A frase do Bruno é a seguinte: o que fizer, faça com entusiasmo, pois a entrega deixa marca no mundo. Então, com esse recado aí que você tem especial nas suas redes sociais, eu queria que você deixasse um recado para os nossos futuros economistas e para os economistas que estão nos acompanhando, Bruno. É uma frase que eu acho que eu estava bastante inspirado no dia, porque eu vinha pensando, meditando bastante sobre isso, porque a vida é feita de altos e baixos, né? Ninguém está numa constante. Então, o entusiasmo vem, ele vai embora, às vezes a gente está mais bem preparado, tem momentos bons e ruins, mas o entusiasmo, aquela coisa da gente tentar buscar na disciplina, de deixar a nossa marca no mundo, a gente fazer isso com alegria, a gente tentar usar sempre a nossa energia positiva, tentar usar sempre essa nossa força vital para deixar uma marca boa no mundo, entregando um bom trabalho, entregando uma boa análise, entregando o que quer que seja, mesmo que seja a coisa mais simples, mas feita com muito amor, com muito carinho, com zelo, com preocupação com o próximo e com ética, com essa ideia mesmo de entregar algo que, por mais simples que seja, pode fazer a diferença na vida do outro, você vai deixando pequenas marcas no mundo e quando você vê, deixou uma trilha positiva e, de repente, com essa postura, você acaba deixando aí um nome, um bom legado, dizendo, olha, fala com o fulano, que ele é uma pessoa que realmente entrega aquilo que ele promete, ele faz com entusiasmo, ele deixa a marca no mundo, ele realmente faz acontecer com o que ele tem, por pouco que seja, entrega bem feito. Então, por pior que seja a situação, a gente sempre se mantém positivo para tentar fazer o nosso melhor o tempo todo e assim ajudar a vida do próximo, que no final das contas acaba voltando para a gente depois. Muito bem, ótimo recado, bom papo. Quero agradecer demais, Bruno, por sua participação. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando gostou muito, ótimas dicas e vão usar aí muito do conteúdo que foi passado hoje aqui para a sua carreira profissional. Obrigado pela participação, Bruno. Eu que agradeço, Renato. É um prazer participar com vocês. Estou sempre à disposição. Os economistas que quiserem conversar também podem me procurar. Estou à disposição também. E é isso, cara. Um grande abraço e tudo de bom aí para vocês na TV Economista. Obrigado, nós que agradecemos. Bem, o Conversando com Economistas de hoje fica por aqui. Nós batemos um papo aí com o nosso delegado regional em São José do Rio Preto, o Bruno Esbrógio, que também é economista. Espero que você tenha gostado. Ficamos por aqui e até uma próxima.